desses 2 meses, todo mundo veio para essa tribuna, agora vai cumprir, se não pagar não faz mais parcelamento. Isso está gravado e quem quiser ler, ver, rever, basta pegar ou o vídeo ou a ata da casa, que isso foi um compromisso de todos os vereadores de cobrar que se cumprisse. E hoje tem aqui o balancejo do Instituto de Previdência, processo 1874-2011, a comprovação que as 2 leis municipais estão sendo rasgadas, que foi simplesmente uma balela que se disse. Então, a gente começa a ver, mais uma vez, que essa tribuna, infelizmente, tem várias horas que são usadas só para aproveitar o espaço que a TV Barretos deu. O outro assunto que eu quero colocar a público aqui, e eu iria fazer um requerimento, mas eu vejo que já tem um requerimento do vereador Leandro Anastácio no sentido, é sobre a desapropriação que estão fazendo das casas do leito do córrego. Eu acho que é uma obra necessária, uma obra que já era para ter feita há muito tempo. A primeira etapa, há mais de 1 ano atrás, quando eu trouxe fotos aqui, falei que a obra era para estar pronta há 1 ano e meio antes, que o dinheiro do governo federal já havia sido depositado, o presidente Juninho Leite, inclusive, contestou, e isso foi apresentado até em PowerPoint há mais de 1 ano atrás. Também continuou parado até pouco tempo, agora começaram, parece, a dar um gás por causa da eleição. Mas a minha preocupação sobre a desapropriação é se deixar durante 7 anos todas as casas e vir no último ano falar em desapropriação. O próprio Instituto, o fato de não se pagar e não se cobrar, foi aprovado, não por mim, mas foi aprovado pela maioria dos vereadores, um parcelamento que está complicando a cidade nos próximos 8 prefeitos. Tem prefeitos que vão fazer aportes anuais de 12 milhões, 14 milhões. Ou seja, não vai pagar, mas é aquele famoso empurra com a barriga para frente. E agora vem falar que vai fazer rapidamente a obra para o final do ano que vem, ou seja, para a eleição municipal. Me preocupa. Porque a partir do momento que você está falando em desapropriação, você está falando em casa de pessoas que moram ali e que pagam impostos. Porque alguém veio e me disse o seguinte, não, mas ali é área de proteção permanente, a casa não tem valor porque não pode fazer nada. Isso era levado no IPTU? Levava em conta no IPTU? O IPTU era mais baixo porque não podia fazer isso? Não. Então, quando interessa, se cobra o IPTU. E quando não se interessa, não tem mais valor? Isso é uma questão de justiça que está se fazendo. E fazer uma desapropriação no último ano e deixa para o próximo pagar, mais uma dívida para o próximo, não vai ser nem a primeira, nem a única, nem a última. Só que a dívida não é do prefeito, a dívida é do município de Barretos. E aqui todo mundo foi eleito para defender o município e não uma administração ou um prefeito. Independentemente de 74 ou de 15. Porque quando eu tive que elogiar, vim para essa tribuna e elogiei. Só que quando tive que criticar, sempre critiquei e sempre tive uma postura. Eu acho que a questão é exatamente de postura. O que a gente tem que impedir é o endividamento e a quebra do município. E a quebra do Instituto de Previdência, que mais hoje eu mostro. Que inclusive, emendas do Dr. Guilherme e do Dr. Leandro Anastácio foram rasgadas. Rasgadas. Porque aqui se falava que uma que não pagasse, venceria o acordo, estava proibido fazer novo acordo. O balancete está aqui para comprovar. E o balancete com parecer pela aprovação. É que balancete vai depois da televisão. Então a gente já sabe o que vai acontecer, mas semana que vem eu volto nesse assunto. Com a palavra, bancada democrática, vereador Euripinho, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do Jair Ponciano, cumprimentar a todo telespectador da TV Barretos, que nos acompanha. Quero aqui, em nome da dona Marta, da FEB, dizer que sua preocupação em relação à aba, nós estamos aí dentro da casa, como foi visto, vários projetos, vários, inclusive do nosso prefeito, cobrança em relação a que esses recursos cheguem em tempo hábil para que a aba não morra. E também os cachorrinhos não morram junto com ela. Nós estamos aqui também parabenizando o Renato Xavier, o Daniel do Baitezão, que nos
respondeu o requerimento, voto com congratulação, parabenizando pelo bom trabalho, pelo que vem conduzindo as suas empresas, colocando o nome de Barretos dentro, realmente do estilo Caldo, que é importante, e eu quero aqui também parabenizar o trabalho social que eles realizam também para a nossa cidade. Quero aqui também, em nome do Padre Carlos, Padre Tiago, comunidade do bairro, do nosso bairro tradicional, bairro Bom Jesus, parabenizar pela quermesse, né, Capetinha? Estivemos lá, todos nós, presenciamos 3 dias, participamos, vimos o bom trabalho realizado. Tenho certeza que todo recurso arrecadado vai ser utilizado pela manutenção daquele trabalho que o Padre Carlos, juntamente com o Tiago, realiza naquela comunidade. Realmente que nós temos um carinho todo especial e frequentamos diariamente as celebrações e sabemos realmente do trabalho que o Padre Carlos executa na igreja. Quero aqui também falar em nome da moradora Ana Lúcia, que nos procurou em relação à Praça João Machado de Barros, no bairro Cristiano de Carvalho, em frente ao Cavalgando do Futuro, solicitando, Paulo Correia, melhorias, o que vai ser realizado naquela praça, porque iniciou-se um trabalho para fazer uma academia a céu aberto, de repente voltou atrás, e nós sabemos que ali ficou um local realmente abandonado momentaneamente. Estamos aí cobrando da administração, eu espero que as obras retornem o mais rápido possível, e se for realizada a academia a céu aberto naquele bairro que necessita, espero que vai vir com bons olhos para que as coisas melhorem naquele setor. Como também quero dizer em relação aos funcionários do SAMU, parabenizar pelo trabalho, como anjos da vida que são, e uma recente visita naquele local, eles solicitaram do Poder Executivo, principalmente nosso prefeito, para que adquirir uma ambulância branca, simples, para transportar pacientes atendidos do SAMU. Eu acho que isso aí não é tão difícil de conseguir, num momento importante onde o SAMU realiza um bom trabalho. Eu quero aqui mandar um abraço a todos e dizer que estaremos empenhados em conseguir esse benefício. Como também fui procurado também pelos pessoais do Racib Rezec, aproveitando a presença do presidente do bairro, dizer que com relação às benfeitorias que podemos realizar na cobertura e fechamento das laterais da piscina aquecida do local. Com esse frio, realmente as pessoas da melhor idade sofrem muito com esse clima, e eu espero que isso aí são benfeitorias pequenas que tem um grande retorno para todos aqueles adeptos daqui do nosso Racib Rezec. Como, aproveitando a oportunidade, reitero meus pedidos em relação à nossa Ritinha do bairro Cavalgando Futuro, do CCI do Cavalgando Futuro, bairro Cristiano de Carvalho, que solicitou benfeitorias também na piscina, como escada, barra de ferros, a implantação até do sistema de aquecedor. Nós estamos solicitando mais uma vez, pedindo, reiterando, para que possa olhar com carinho as pessoas da melhor idade, né, Tereza? Nós que frequentamos diariamente todas as academias sabem muito bem o quanto isso é benéfico para as pessoas realmente que necessitam, principalmente nesse clima, de utilizar as piscinas aquecidas. Quero aqui parabenizar o doutor Alex também pelo projeto, pela forma como vem conduzindo o setor de odontologia da Secretaria da Saúde, e eu estou entrando com requerimento pedindo para que nós possamos, juntamente com o prefeito, através de emenda, conseguir mais um trailer odontológico para atender com mais frequência as crianças da rede municipal, que já vem sendo atendida, que isso é um projeto muito importante. Nós sabemos que muitas crianças, muitas famílias não têm condições, Capitão Carlos, de ter um tratamento dentário, e todo esse trabalho está sendo feito através de um projeto de lei, e nós ficamos felizes de poder participar diretamente desse projeto, de poder estar ajudando as crianças da nossa escola, da rede municipal. Por isso eu estou solicitando, através do requerimento, que possamos adquirir mais um trailer odontológico e assim poder estender esse trabalho de uma forma como já vem sendo realizado. Quero aqui também, em nome dos moradores do bairro Pedro Cavalini, em relação à Praça Rotary Club, que eu tive a oportunidade de passar ontem e examinar, realmente está abandonada, está desleixada. Nós precisamos cuidar daquele local, Capitão Carlos, e nós sabemos o quanto é importante aos esportistas de poder dar um carinho, uma pintura, rede, para que as pessoas que praticam o esporte num lugar reservado, onde nós combatemos tanta droga, pedimos aqui projetos relacionados a isso, e temos espaço e não cuidamos com carinho. E eu peço também uma limpeza geral naquela praça, uma praça muito bem popularizada, e sabemos muito bem que é importante cuidar das coisas públicas, e eu peço, através desse requerimento,
que um cuidado todo especial à Praça Rotary Clube do bairro Pedro Cavalini, em nome do casal Carlos e Cirlei, que nos procurou cobrando essa benfeitoria. Quero também falar, também em nome do seu Oscar, que trabalha nas redondezas da rua 11 de agosto, pedindo uma passarela que entre a 11 de agosto e a rua Safira. Sabemos que aquele local já foi motivo de morte através de acidente de trânsito, e a necessidade que a Via dos Coqueiros, que trouxe realmente uma visão diferente da nossa cidade, de se cuidar em determinados trechos. E eu tenho preocupado com isso nessa Casa de Lei, buscando através de requerimentos e cobranças, pontos de hidratação de água natural, porque lá é um local onde pessoas fazem caminhada e necessita se hidratar. Já solicitei aqui na casa também um vigia para a academia céu aberto, para que as pessoas não possam detonar, como também a iluminação, que nós vimos é frequente naquele local, na Via dos Coqueiros. Enfim, nós estamos aqui através desses requerimentos pedindo as benfeitorias nos locais onde se faz necessário, como também quero aqui, em nome de todos os educadores da escola Urival Leite, tanto da CEMEI como da escola, pedir para a nossa Secretaria de Trânsito, professor Reginaldo, uma plataforma para a travessia de pedestre. Nós verificamos constantemente naquele local um movimento muito frequente de alunos que entram e que saem nos períodos, e o perigo do trânsito, o perigo de atropelamento de criança é frequente. Eu estou solicitando, no mínimo, uma pintura na sinalização de solo, pelo menos devagar, escola, alguma coisa chamativa para que as pessoas possam se conscientizar, como vi hoje na televisão a nível nacional, no estado de São Paulo, tentando autuar as pessoas que realmente não obedecem os pedestres, as vias de pedestres instauradas nos locais. Eu estou solicitando para que nossa Secretaria de Trânsito possa implementar esse importante reivindicação nessa escola Urival Leite. Quero aqui parabenizar a diretora, todos os educadores, a Valéria, pelo bom trabalho que vem sendo executado naquela escola e CEMEI. Quero aqui também aproveitar a oportunidade do meu tempo e dizer, eu fiz um projeto de lei na casa, disciplinando, tem um minuto, né, do Leandro, disciplinando a colocação de caçambas estacionárias destinadas para recolhimento de entulhos nos locais. Mas eu tenho observado que recentemente agora já vi acidentes, tenho observado em muitos locais que a lei não tem sido cumprida. E eu peço aqui, através de um requerimento, solicitando, Leandro, que nós não precisamos fazer lei, Guilherme, para ser cumprida. Nós temos que pedir para os órgãos competentes realmente fiscalizar. O quirino da farmácia me cobrou recentemente, pedindo para que nós possamos realmente fazer alguma coisa. Eu fiz a lei e fiz a minha parte. Agora cabe o executivo cumprir a parte dele no sentido de resolver a situação. E com relação também ao pessoal do Residencial Minerva, recebi um requerimento, recebi uma resposta do requerimento que eu questionei, dizendo que realmente as obras já estão sendo realizadas naquele local, já é frequente, e eu espero mais tardar possível poder contemplar com alegria todas as benfeitorias solicitadas, como pavimentação, iluminação e outras coisas mais no bairro Residencial Minerva. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leandro Anastácio, por 7 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Senhor presidente, quanto tempo, senhor presidente? São 10 minutos, senhor presidente? O Euripim pegou todo o meu tempo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui da galeria, que nos acompanham pela TV Barretos, boa noite. Senhor presidente, eu quero ser breve, até porque o vereador Euripim já pegou alguns minutos meu, como sempre, mas quero dizer que, como ele concluiu aqui o seu pronunciamento, que é importante termos cuidado com algumas leis que são aprovadas por nossa casa. Eu mesmo já disse aqui dessa tribuna que muito se aprova, mas com pouca efetividade das leis, algumas de cunhos políticos, e que muitas vezes acabam apenas
criando expectativas na população que no final acabam não sendo cumpridas. Então temos que tomar cuidado, assim como foi bem lembrado aqui por ele. Quero, senhor presidente, fazer menção a alguns requerimentos, e antes quero aqui cumprimentar ele que falou agora há pouco comigo, Renato Peguim, pelo trabalho social que desenvolveu durante esses 15 dias em prol da Casa André Luiz. Parabéns, Renato, por esse trabalho. Quero também, senhor presidente, cumprimentar Marquinho lá da Cachoeira. Encerrou-se a festa da Cachoeirinha, uma festa tradicional no nosso município, que movimentou a população de Barretos, que acompanha aquela comunidade há vários e vários anos. É uma festa tradicional que, sem dúvida alguma, faz parte já do calendário cultural de Barretos. Senhor presidente, eu apresentei alguns requerimentos e quero aqui fazer destaque num requerimento na qual nós estamos solicitando ao Executivo que informe a essa casa antes, e vou inclusive fazer um adendo a ele, antes de firmar qualquer contrato autorizando o reajuste, vereador Kiko, do transporte coletivo público do município. Nós temos aí acompanhado pela imprensa local algumas informações que estão sendo veiculadas no sentido de que a empresa que detém a concessão, a Aviação Sarre, ela solicitou o reajuste da planilha de custo, caminhou uma planilha de custo ao município e solicita o reajuste da tarifa. E, estranhamente, o reajuste que ela está solicitando é de quase 40%. Hoje o Vale Transporte, que é R$ 2,20, ela está pleiteando um reajuste para R$ 3,00 a passagem diária. Eu analiso da seguinte forma: se nós calcularmos, e isso eu posso falar com bastante segurança, todos os custos dos últimos 12 meses, reajuste de NPC que é aplicado na folha de pagamento, o reajuste do IGPM que é aplicado nas mercadorias que têm circulação no nosso estado, tenho certeza que a média do custo operacional para manutenção de um transporte não houve um reajuste real aí de 7, 8% médio. Digo isso porque o custo operacional do transporte ele é dividido em custo pessoal, manutenção e óleo diesel. O óleo diesel não teve reajuste nenhum, foi zero. Então, se fizermos uma média de tudo o que se envolve a manutenção de um transporte, certamente não atingiu, vereador, que 40% como já está sendo solicitado pela empresa que detém a concessão do nosso município. Então, estou solicitando ao Executivo que encaminhe essa casa a planilha de custos que foi apresentada pela empresa e que faça uma análise real, com bastante tranquilidade e, acima de tudo, pensando na população, que será ela responsável pelo pagamento desse reajuste que está sendo pleiteado, que poderá ser concedido pelo Executivo. Então, que faça uma análise de tudo aquilo que está sendo apresentado pela empresa e realmente das condições do mercado, se é necessário autorizar um reajuste de quase 40% no preço da tarifa, que hoje é de R$ 2,20, que passaria a R$ 3,00. Seria maior no nosso interior. Nem Ribeirão Preto, na qual detém um tráfego intenso, que exige um custo operacional elevadíssimo, possui uma tarifa tão cara como vai estar sendo cobrada no nosso município, que poderá ser majorada com o aumento, se for concedido, viu, vereador Cipriano, pelo Executivo. A planilha solicita quase 40% de reajuste. Então, se ainda levarmos em consideração que fazem 2 anos que não houve reajuste, nós estamos aí aplicando a cada ano, então, 20%. O que mais uma vez é lastimável. Eu espero que realmente, viu, presidente, isso não ocorra, que o Executivo faça uma análise e aplique aquilo que é real, um reajuste real, porque quem vai pagar é a população. Pois não. Só rapidamente, hoje nós tivemos com o prefeito e ele falou que não vai aplicar esse aumento de maneira nenhuma, no máximo a inflação que teve nesse período. Eu aguardo, eu espero que isso realmente ocorra. Também fizemos um requerimento solicitando ao Executivo, foi anunciada a realização da desapropriação de algum vereador que antecedeu aqui, acho que o vereador André já fez alguma menção sobre isso, mas nós apresentamos também um requerimento solicitando algumas informações, vereador Kiko. Final de administração, como o vereador André citou aqui há pouco, dessa tribuna. A desapropriação é algo que realmente, num primeiro momento, vai desenvolver a cidade com a criação da Avenida Fundo do Vale, mas que tem causado preocupação dos moradores que residem na região dessa avenida, e dos próprios comerciantes. Eu digo isso
porque nós sabemos que o interesse público, ele sobrepõe o interesse privado. Caso a administração determine essa desapropriação, ela pode pagar o valor venal. Se o proprietário quiser contestar, vai brigar na justiça. E aí nós sabemos que, infelizmente, a máquina do judiciário hoje, o vereador Paulo Correia acompanha o dia a dia, sabe como é. Não é culpa do magistrado, do servidor, é todo um conjunto que faz com que a morosidade paire sobre os interesses daqueles que litigam no judiciário. Então, se houver uma discussão na questão dos valores que eventualmente sejam aplicados nessa desapropriação, os proprietários deverão aí enfrentar longos 15, talvez 20 anos para receber aquilo que lhe é devido. Então nós estamos solicitando ao Executivo que constitua uma comissão, que faça uma avaliação real, que não leve em consideração o valor venal desses imóveis. Nós sabemos que os valores que são apresentados como valor venal de todos os imóveis do nosso município são desatualizados, seja por questões do mercado, seja por uma questão inclusive da própria administração, enfim, que realmente faça uma análise em conjunto com esses proprietários, que dê uma atenção para os comerciantes dessa região. Existem pessoas que são, já concluindo, senhor presidente, existem pessoas que são locatários desses imóveis, que estão com o seu comércio há vários anos, que estão temendo perder os seus clientes e não sabem sequer quando será feita essa desapropriação e de que forma. Então eu espero que aquilo que tem sido noticiado na imprensa, que vai ser a construção da Avenida Fundo do Vale e que haverá essa desapropriação, seja explicada de uma forma mais segura para as pessoas que realmente serão atingidas por esse ato que é a desapropriação desses imóveis. Que se forme uma comissão, que traga à Câmara Municipal os valores que estão sendo avaliados, que possam discutir de forma, com consenso, com bom senso, a situação de cada morador, de cada proprietário desses imóveis. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Humberto de Campos Sarte, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhores da imprensa, do qual eu cumprimento em nome do Diamantino a todos, munícipes que nos acompanham pela TV Barretos, pela internet, e munícipes que nos honram com as suas presenças em nossa galeria, do qual eu quero aqui cumprimentar a senhora Maria do Carmo, moradora do Luiz Espina, sempre acompanhando os trabalhos desta casa, a professora Ivone também, sempre permanente naquela cadeirinha, acompanhando os trabalhos desta casa. Seja bem-vindo. Quero iniciar, senhor presidente, cumprimentando também o diretor do SAI, o Enilson, que vem fazendo um ótimo trabalho na autarquia, ali a reforma do prédio, dando condições de segurança e até mesmo aos portadores de deficiência. Só queria fazer um lembrete da palavra aqui do nosso vereador Euripinho, quanto às suas reivindicações que às vezes não são atendidas. Eu sempre dizia, quando aqui estava em exercício da função, que às vezes a gente tem que ter o gerenciamento de cidade, onde você coloca as pessoas percorrendo os bairros e buscando os problemas da comunidade e assim tentando amenizar o problema da sociedade. Quero também justificar a ausência do vereador Otávio, ele que está fazendo uma bateria de exames que é de rotina, mas está bem. Quero cumprimentar o eterno assessor Mário de Assis. Muito obrigado, Marinho. Quero também mandar o meu abraço, que hoje percorrendo alguns bairros da nossa cidade, a gente que tem um trabalho árduo aí, voltado à comunidade barretense e às pessoas. Hoje encontrei com a senhora Batista, ela que é um dos braços da secretária Célia Rodrigues, a nossa guerreira, a Célia que comanda a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Batista é uma pessoa dada ao próximo, sempre buscando os problemas e tentando amenizar o problema do próximo, junto à secretaria, né? Como a Célia também tem
um extenso braço de pessoas competentes no exercício da função. E por se falar a Célia, que também tem um histórico dentro dessa secretaria e que não mede esforço quando sai às ruas para poder atender as dificuldades do próximo. Quero cumprimentar também, senhor presidente, a paróquia do Bom Jesus, que em nome do Padre Carlos e o Padre Tiago, que nesse final de semana realizamos aí por 3 dias a grande quermesse, que nos surpreendeu muito com a frequência das pessoas ali, né? Cumprimentar também os membros da comunidade que empenharam com seu trabalho voluntário na festa, na feira da alimentação, a população que compareceu prestigiando os 3 dias da festa e as empresas que nos apoiaram para o acontecimento do evento, do qual eu quero cumprimentar o prefeito Dr. Emanuel, o diretor Jerônimo Luiz Musetti, diretor de turismo, junto à Secretaria da Indústria e Comércio, em nome do Dr. Fauzi Daia, a Polícia Militar, o nosso diretor de suprimento, Osmar Carvalho, o Tatá, que sempre atendendo aí os eventos da nossa comunidade, os eventos sociais, não medindo esforços realmente, e sempre nos proporcionando condições para que os eventos ocorram. Quero também cumprimentar o tiro de guerra em nome do subtenente Vanderlei e o sargento Ribeiro e os próprios atiradores também, que sempre de pé e a ordem para atender em nossos eventos. O senhor engenheiro José Eduardo, a senhora Rosa Maria Pires, que também fazem as coisas acontecer. Eu quero, pelo tempo, senhor presidente, eu quero solicitar junto à diretora parlamentar, se possível, um requerimento ao Departamento de Trânsito e Transporte para efetuar a demarcação de solo na Avenida 37 com a Rua 28. Comerciantes do local solicitou essa reivindicação na 28 com a 37. Um segundo requerimento também, do qual fui procurado pelo senhor Nélio Alves, diretor da Frota C e Posto São Domingos, um reparo necessário no poste de iluminação existente na rotatória próximo ao posto. O reparo irá proporcionando aos moradores do bairro Santa Cecília, Caiçara, São Francisco, mais segurança, e com a festa do peão na próxima semana, o local também receberá um grande movimento de turistas. Aos diretores da TEB, dê uma atenção ao nosso pedido, pois essa concessionária preza pela segurança dos usuários. O outro pedido também de um morador na Rua 46 com a Avenida 31, o morador César, que pedindo a iluminação ao local. Parece que já foi designado, eu não sei se até do requerimento, um projeto de Vossa Excelência, vereador Paulo Corrêa, na Rua 46, esquina da 31. E o César também tem seu comércio na Rua 30, com a Avenida 49. Portanto, a gente solicita esse empenho, vereador, Vossa Excelência, que se empenhou para isso, que dê continuidade, porque é uma cobrança enorme ali dos moradores. E vereador Paulo Corrêa, observando, eu sempre fico atento aqui à relação de requerimentos, e me chamou a atenção um requerimento de Vossa Excelência, de número 0985/2011, onde eu quero fazer um adendo, se Vossa Excelência me permitir, quando Vossa Excelência requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informações relativas à quantia devolvida pela Câmara aos cofres públicos, repassada à aba. Portanto, eu peço aqui o adendo, que seja também ao tiro de guerra. Você está cobrando um repasse que não foi feito. Eu me recordo que junto de Vossa Excelência, quando assessor desta casa de Vossa Excelência, nós tivemos na prefeitura e fizemos também uma devolução na época, se não me falha a memória, de R$145 mil, e ali foi designado a distribuição daquelas verbas. Portanto, ficou designado para o tiro de guerra, que hoje, precariamente, está hoje Barretos, o nosso tiro de guerra. Não tem uma atenção devida da nossa administração, portanto é de obrigação. Foi de R$10 mil, se não me falha a memória. Portanto, até hoje não foi cumprido a esse compromisso feito junto ao gabinete do senhor prefeito. Eu digo isso, senhor presidente, porque a gente vê as dificuldades do tiro de guerra hoje na cidade de Barretos.
embora existe um acordo do comando geral para com qualquer município, e isso tem que ser cumprido, portanto não está sendo. Por quais razões? Desconhecemos. Será que queremos que Barretos perca o tiro de guerra e os nossos filhos terão que servir lá fora? Será que é esse o intuito? Não é uma crítica, mas é uma lembrança para que nós possamos juntos, senhor presidente, resolver esse impasse. E eu peço aqui a atenção dos senhores vereadores para que façam uma visita ao tiro de guerra e ver realmente as dificuldades que lá está existindo. Tem agora a inspeção, dia 24 de agosto, talvez será reprovado. Então isso nós temos que ver com carinho. Então eu deixo aqui o meu apelo a esta casa, aos nossos vereadores, para que realmente empenhem junto ao prefeito. Eu vejo que eu sempre coloquei, quando a gente tem que aplaudir, vamos aplaudir. Quando nós temos que criticar, mas uma crítica construtiva que vai de encontro com os interesses da própria sociedade do qual nós vivenciamos, convivemos. Viu, vereador Reginaldo? Então deixa aqui o meu pedido registrado nessa casa, para que tenha uma atenção voltada assim. Muito obrigado, senhor presidente. Novo vereador Capetinha, com relação aos adendos no requerimento, em momento oportuno, no momento da discussão dos requerimentos, Vossa Excelência peça o adendo nos requerimentos, você já o destaque, e coloque o adendo nos requerimentos que você acabou de citar. Passaremos à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Inicialmente, matérias em segunda discussão. Projeto de lei número 64/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que dispõe sobre a realização de campanhas educativas sobre o combate ao uso de drogas no município de Barretos, em locais onde são realizados espetáculos de diversão pública, e dá providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. Os vereadores Leandro Aparecido da Silva Anastácio e Guilherme Henrique de Ávila apresentaram emendas. Todos receberam cópias. Está em segunda discussão o projeto e as emendas. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, público presente. De novo, vamos mandar melhoras para o nosso Juninho Leite, né? Tenho certeza que não foi nada de grave, né? Eu que já enfrentei um caminhão de frente também, só que infelizmente fiquei deficiente do braço direito, né? Eu sou um pouquinho menor que ele, por isso, deve ter sido. O caminhão deve ter dado perda total, né? Quando bateu com o Juninho, né? Mas ele está bem, graças a Deus. Esse é um assunto que merece discutir a cada momento que a gente for colocar em discussão, que são campanhas educativas contra o uso de droga. Nós tivemos essa ideia porque, infelizmente, eu não suporto mais perder amigo para droga. Não perder o amigo somente para o uso de droga, mas perdê-lo literalmente. São amigos nossos que estão perdendo a vida, muitas vezes alguns assassinados, outros doentes e outros, infelizmente, que é o maior número de casos pelo suicídio. A droga tem levado muita gente ao suicídio. E são pessoas com muita coisa para fazer pela frente. São pais com crianças pequenas, com 2, 3 anos de idade, e que não veem na frente mais nenhuma perspectiva. Porque a droga tampa toda e qualquer perspectiva que essa criança tem, que esse adolescente tem, que esse homem, que essa mulher, e às vezes até pai de família tem. Então nós precisamos abraçar essa campanha, nós temos que estar juntos nessa campanha, nós temos que esse ser apenas um passo inicial. Eu já comecei a fazer palestras sobre o uso de droga. Não são palestras que vão falar que a droga faz... Não, são palestras que chocam mesmo, que demonstram vídeos que as pessoas estão em crise de abstinência, demonstrando o que isso causa às pessoas, o que causa com a memória da pessoa, o que causa com a saúde da pessoa. E, infelizmente, o que causa, muitas vezes causa
a perda da vida da pessoa viva. Nós fizemos um vídeo, tá certo? Primeiro eu gostaria de mostrar, se eu não me engano, o poder do crack. Eu demonstro o poder do crack. O que faz que as pessoas... Olha o que esse cara... Dá um pause aí para poder começar, que é importante do depoimento desde o início. Essa é uma pessoa viciada falando como que se sente uma pessoa no crack. A brisa do crack é o seguinte, te leva... Na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra Olha os brisa, olhos. em outra além, mano. O que a pessoa vê? Ah, vê gnomo, vê fadas, É mesmo? vê bichos, dependendo da negativismo, vê demônios, É mesmo, vê tudo isso? vê tudo isso, vê vultos, vê satanismo, vê tudo isso. E aí ele fica eufórico. Fica eufórico, sai do ar. Sai do ar. A mãe não dá o dinheiro, o cara sequestra a criança na noia de usar o barato e apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança na brisa, na noia. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança para usar a pedra. Como é que é o bode? A tristeza, a depressão? Depressão. A pessoa sente o quê? Ela Mais do que um afunda? lixo. Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Ela só quer pedra e os morotó comendo a carne. E ela não quer saber, ela quer saber da pedra. Então, esse é um depoimento de uma pessoa viciada em droga. Isso demonstra a que ponto a pessoa chega, que começa a enxergar coisas que não existem, acaba com a saúde. Verifique, vocês viram a complexão física dessa pessoa, né? Totalmente debilitada, tá certo? Os olhos estatalados. Então, nós temos que ver, demonstrar, é isso, tá certo? Tem um vídeo que nós também demonstramos morrendo em vida. Eu gostaria de dar uma olhada nesse vídeo. O preço das drogas. Filhas da jovem, de apenas 9 anos, também faz o apelo. Eu queria que ela parasse de fumar. Eu já tenho 30, eu não consigo parar. Já tentou? Já. Olha o depoimento, gente. Clínicas? Diversas. Psiquiátricas, química dependência. Gostaria que aumentasse um pouco. NA. Sai de lá pensando que vai se recuperar. Com certeza. Tenho família, senhor. Moro em Moema. Sua mãe... Tenho 2º grau completo, tenho 4 anos de curso de inglês. 6 meses eu morei em Londres, tenho intercâmbio. Trabalhei no Jornal Estado de São Paulo, trabalhei no Jornal Primeira Mão. Estou aqui por acaso do destino, não consigo parar, senhor. Não consigo. Você acha que vai conseguir parar um dia? Ou... Não, eu acho que eu não vou conseguir parar nunca mais. O que você espera da sua vida? Não espero mais nada. Qual é a sua rotina de vida? Nenhuma, só droga. Vive na rua? Só. Tem quantos filhos? 3. Minha mãe já sabe o suficiente que eles têm que saber que eu amo eles de paixão e que espero que eles possam me perdoar um dia. Você espera sair dessa um dia? Não espero mais nada, senhor. Não quero mais nada. Minha vida já passou. Você dorme, acorda, fala hoje não vou usar droga, não? Como é que é? Já acorda? Senhor, eu já acordo usando. Eu tenho família, tenho filhos, tenho estudo, tenho cultura. Quer dizer, na verdade eu só não tenho vida. Foi a droga? Foi. Alguma desilusão? A minha desilusão foi ter conhecido a droga aos 12 anos de idade, quando era o período da minha formação. Hoje eu já não sei ver outra coisa. Que droga que você já usou? Todas. Já foi lá? Crack, cocaína, maconha, heroína, comprimidos, anfetamina. Minha vida já passou, o que eu tinha para perder eu já perdi. Eu já tenho 30 anos, a minha juventude já foi, minha adolescência já foi, minha infância já foi. Quero o que mais? Tenho 30 anos agora. Momentos de alegria você tem? Quando eu falo com meus filhos. Ainda lúcida? A droga não me causa mais efeito, senhor. Eu acho que eu uso só por usar. Causa mais efeito sobre mim. Momentos de tristeza no dia a dia? Todos eles. Não tenho meus filhos, não tenho minha mãe. Não tenho nada.
Você tentou voltar para casa? Hoje, se você voltar para casa, você acha que eles vão te aceitar? Eles me aceitam quando eu voltar, só que eu não consigo permanecer lá. Só. Eu vou e volto. Então eu prefiro não voltar mais. As companhias? Psicológico dos meus filhos, não. Só questão de uma companhia, isso é questão de, sei lá, são hábitos, pessoas, lugares. E eu cresci assim, eu não sei fazer outra coisa. Por exemplo, meus filhos, eu estar longe deles. Achar que eles têm uma vida normal. Eles têm estudo, estudam em bom colégio, têm boas roupas, têm boa alimentação, têm boa criação. Estão nas melhores mãos do mundo, que é a mão da minha mãe. Então, estão muito melhores do que se estivessem comigo. Você tem sonhos? Não. Tenho o sonho de voltar atrás. O sonho é impossível. Queria nunca ter usado. Teve presa? Já há 4 anos. Fiquei presa há 4 anos. Qual crime? 157. Roubo. Arma armada. Para sustentar o vício. Exatamente. Para não tirar da minha casa. Hoje você está na rua desde que horas, por exemplo? Hoje eu estou na rua há 3 anos. Eu saí da minha casa dia 29 de agosto de 2005, não voltei mais. Você, por exemplo, hoje acordou, se alimentou. Qual foi a tua rotina hoje? Acordo, me alimento e uso droga o dia inteiro. Essa é a minha rotina. Você começou aos 12 anos por curiosidade, más companhias? Comecei por curiosidade. A droga veio à minha mão. Fui levar meu irmão na escola. E a mãe de um outro aluno veio e falou assim, olha, se você souber de alguém que usa, tem isso aqui. E deu na minha mão. Que droga era? Cocaína. E eu usei sozinha, por curiosidade. Não tenho vitamina nenhuma no corpo, assim. Não tenho nada. Só osso. Você chegou a pesar quantos quilos? 78. Hoje? Hoje eu peso 58 quilos. De apenas 9 anos, também faz o apelo. Eu queria que ela parasse de fumar. Bom, esse apelo dessa menina de 9 anos, eu vou tentar usar em todos os vídeos que eu colocar. Todos. Porque se vocês olharem esse pedaço desse vídeo, são 3 meninas, a mais velha de 9 anos e as outras 2 menores. E perguntando para ela o que queria. Eu queria que minha mãe parasse de fumar. E parece que esse fumar talvez fosse o simples ato de fumar um cigarro, que já leva ao vício. Mas não é esse cigarro, não. É todo tipo de vício. Nós vimos nesse vídeo, eu fiz questão de separar esse vídeo para demonstrar que, primeiro, a droga está em qualquer lugar. O que ela falou? Eu tenho tudo, eu tenho família, tenho estudo, fiquei 6 meses no exterior, estudando no exterior. Eu tenho filhos. Só que, um paradoxo logo em seguida, ela fala que não tenho nada na vida. E é isso que levou a droga. Eu não tenho nada na vida. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Nem alegria, com 30 anos de idade. Eu tenho 45 e quero ter pelo menos no mínimo mais 30 pela frente, com muita alegria. Porque eu tenho meus filhos, tenho meus netos. E hoje eu sou chato com meu filho, eu sou chato. Tá propenso? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu acho que pais, e nós estávamos conversando aqui agora há pouco, eu e a Neire, né? Eu acho que pai não tem que ser amigo do filho. Pai tem que ser pai, tem que ser mãe mesmo. Essa história de amigo, de ficar passando a mão na cabeça, não. Os pais têm participação nisso, tem que começar também a demonstrar para os seus filhos o que exatamente acontece com seus filhos. Aonde vai chegar exatamente. Não adianta falar, filho, não fiz isso, não é assim. Tá certo? Tudo bem, nós não fizemos isso, mas hoje a pressão em cima deles é muito grande. E nós temos que fazer uma pressão diferente, a pressão do bem. Demonstrar o que é bom para essas crianças, para esses adolescentes, o que é importante. Tá certo? Perguntaram, e essa pessoa ainda é lúcida às vezes, perguntaram qual a alegria? A alegria de falar com os filhos. E ela fala isso, a mãe fala isso, chorando. E a avó, que é a mãe do lado, também chora junto. Momentos de tristeza, todos eles. E você, adolescente, essa pessoa que está querendo curtir um barato, curtir alguma coisa, pense nisso. Depois que você viciar, os seus momentos de tristeza serão todos eles, igual o depoimento anterior do cara, que vê monstro pela frente, vê bicho comendo a carne do corpo dele. Se vocês verem nos próximos vídeos que eu vou mostrar, tem um da Amy que mostra o rosto dela tudo arranhado. Por quê?
porque nos devaneios dela, ela pensava que tinha bicho no rosto dela. Então, a gente fica triste quando pergunta para uma mãe o que é o exemplo dela para os filhos dela. Ela fala que o melhor exemplo que ela deixa para os filhos dela é ficar longe deles. Imagina a dor de uma mãe falar um trem desse. O melhor exemplo que eu deixo para os meus filhos é ficar longe deles. E esses amigos meus, novos, com 20 e poucos anos aí, que infelizmente, recentemente teve um que suicidou, 2 filhos. 2 filhos. Será que ele não pensou, coitado, na hora, no momento de desespero, o melhor que eu deixo para os meus filhos é não ficar passando isso para eles, não mostrando na frente deles o uso. Será que esse pai não fez isso por amor aos filhos também? Então nós temos que começar a lutar junto, gente. Eu sei que vai ter pressão. Quando eu gostaria de mostrar umas fotos que eu tive agora, sexta-feira, lá na Nilza Soares de Oliveira, falando, né, com algumas crianças e adolescentes, né? E aí o coordenador até disse assim, ó, para falar o que você fala precisa ter coragem. Não, não precisa ter coragem não. Precisa ter medo para falar o que a gente fala aqui. É medo de crianças. Pode passar, é eu, né, que tem que passar. Ah lá, foi no dia 8 a foto, né? O pessoal da América, né, orientando. Nós tivemos lá e gostaria até de agradecer à Secretaria de Educação o apoio de ter cedido o local para a gente conversar com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens que tem muita vida pela frente, que se propuseram através do Edelso participar dessa palestra, é porque estão interessados no assunto, querem ajudar um amigo que está nessa situação, porque todos nós temos um amigo, um parente, às vezes, alguém que está numa situação dessa. E o bom exemplo com certeza arrasta. Não vamos deixar só o traficante arrastar nossos amigos, não. Não vamos fazer isso. Para depois nós não perguntarmos para ele, igual a moça lá, falar, qual é o seu sonho? Eu não tenho sonhos. O meu único sonho é um sonho impossível. Eu queria voltar atrás de quando eu tinha 12 anos e nunca ter usado. Porque primeira vez, quem está me ouvindo, adolescente, quem está me ouvindo a primeira vez, sabe disso. A primeira vez que a pessoa entra nisso, ele acha que ele vai sair a hora que ele quiser, que ele vai ter domínio. Você tem o domínio antes de usar. Você tem todo o domínio sobre a sua vida, sobre suas coisas, antes de você usar isso. Infelizmente, depois que você começa a usar, você passa a ser dominado. Você não tem mais domínio nenhum. Vocês escutaram lá o viciado falando. Você mata uma criança no desespero, pensando que aquilo vai te dar mais uma pedra e vai te satisfazer mais 5 minutos. Tira uma vida de uma criança. Foi o que ele falou na hora do delírio. E perguntaram o que ela tem no corpo. Não tenho mais nada no meu corpo, só tenho osso. E nós vimos que, se for possível buscarmos também tratamento, ela também tem muita coisa pela frente para oferecer. Com certeza, mesmo você que está precisando de apoio, procurar apoio, vão procurar apoio, procurar ajuda. Todos nós pedimos ajuda. Jesus Cristo pediu ajuda, não pediu? O Pai não pediu? Na hora da morte, Senhor, afasta de mim esse cálice. Depois ele falou que ele tinha que passar por aquilo, mas ele pediu, não pediu? Todos nós podemos pedir ajuda. Todos nós. E eu tenho certeza que cada um de nós tem que estar disposto a estender a mão. Porque as pessoas que são viciadas são vítimas disso. São vítimas de pessoas inescrupulosas que só pensam no dinheiro. Porque os R$5 de uma pedra que ele vende representa ali mais R$3 de lucro para ele. Eu não sei se eu falei a semana passada isso. Hoje, se rouba uma Hilux, que vale R$90 mil, mais ou menos, vai na Bolívia, vende por 12 mil, troca a troco de 4 pacotes de pasta de cocaína, retorna com esses 4 pacotes e faz 100 mil com ele. É um absurdo isso. É um absurdo isso aí. É um absurdo. Nós temos um vídeo que nós vamos demonstrar depois dos meus 8 minutos, porque todos os meus 8 minutos que teremos, eu vou apresentar um vídeo aqui. Enquanto eu estiver nessa câmera, 2, 3 minutos vão ser demonstrando um vídeo. Tem um vídeo que tem para mostrar o traficante filmando com o celular, o outro traficante ensinando um menino de 9 anos a usar, a fumar maconha. Será que essa criança de 9 anos foi por livre e espontânea vontade, com 9 anos? Ainda fica bravo com a criança, fuma direito, fuma direito. Qual o escrúpulo que tem essa pessoa? Onde está o escrúpulo? Que passa a tratar o ser humano como lixo. Que passa a tratar o ser humano como qualquer coisa, como objeto de lucro. Então, eu sei que nós não vamos resolver nada não.
e eu sozinho, e a Câmara sozinha, não vai conseguir resolver tudo isso. Mas nós temos que começar a dar um passo em torno de alguma coisa, de resolver alguma coisa. A polícia tem feito seu papel, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil tem feito um papel muito importante. Vocês veem todo dia no jornal, tá certo? E não é um nome ou outro que vai fazer diferença aqui na em Barretos. É toda a polícia militar que trabalha junto, do soldado ao coronel. É toda a polícia civil, dos investigadores, até chegar no delegado seccional. Existe um trabalho coeso, só que eles sozinhos não conseguem. Sozinho não conseguem. Nós tivemos em Barretos esse ano 9 homicídios. Verifiquem para vocês verem quantos desses estão ligados com a droga. Nós tivemos, igual eu falei, em 40 dias, 8 suicídios. 8 suicídios em 40 dias. Verifiquem quantos desses estão ligados à droga. Não são 100%, mas 80% são. Segundo a doutora Luiz, 90% dos casos que ocorre furto em Barretos está ligado à droga. Então uma coisa está sendo levada, está levada a outra. Uma coisa está levando a outra, tá certo? Eu acho que nós precisamos começar a voltar. Você aí que mexe com isso, que vende isso, começa a voltar a ser ser humano. Nós precisamos voltar a ser ser humano, a olhar para o nosso próximo e ver que nós estamos fazendo um mal para o próximo, fazendo alguma coisa que vai levar ele a uma desgraça, a uma situação de lixo. Não olhar numa pessoa como consumidor. Não é uma simples Coca-Cola, não é um simples refrigerante, batatinha, não. É muito mais além que isso. É muito mais além que isso. Tá certo? E igual eu falei no começo, nós fizemos aquele voto para os nossos padres, párocos, e também os nossos pastores têm feito um trabalho bonito. A igreja tem feito um trabalho bonito também em cima disso. A igreja está preocupada com isso. Tá certo? A igreja, nós fomos procurados por vários da igreja católica e das outras, pelo pastor também. Nós tivemos o pastor que nos procurou essa semana, colocando à disposição também para trabalhar em cima disso. Nós precisamos fazer algo muito grande em cima disso, tá certo? E eu vou pedir apoio também para o comércio. O Petinha sabe fazer muito bem isso, fazer camiseta, guerra contra a droga. Vamos vestir essa camisa, literalmente vamos vestir essa camisa, tá certo? Vamos vestir, né? Nós temos o Conselho Tutelar também, que faz um trabalho bom. Todos nós temos que ter um trabalho juntos, tá certo? Juntos. Não pode, a conscientização, talvez nós consigamos tirar aí 30%, 40% dessas pessoas que estão envolvidas, mas nós podemos evitar que 80% daqueles que vão entrar entrem. É isso que é importante, o futuro, tá certo? Isso é importante. E para terminar, só, senhor presidente, todos, volto a repetir, não entra nessa, gente, não entra nessa, porque não sai. Vocês viram aí, o grande barato é a vida. Se quer buscar um barato melhor, busca Deus. Esse é o grande barato, tá certo? Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Kiko Miziara, por 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes e funcionários e imprensa. Eu quero dizer ao senhor vereador Cipriano que eu vou votar a favor do projeto. Mas eu vou discorrer um pouco sobre ele e dizer que, lamentavelmente, eu acho que será mais um projeto absolutamente inócuo. Inócuo porque eu entendo que a origem do problema não é um processo de conscientização apenas focado no desenvolvimento da criança, apenas focado na qualidade de vida que possa ser dada à criança, de mantê-la longe de qualquer forma de propensão ao vício. Porque a coisa vem a partir de um processo, de um procedimento de propensão ao vício. E essa propensão ao vício encara e absorve um parâmetro ético, um parâmetro genético constitucional, há uma tendência individual para as coisas, e isso daí é uma coisa que eu gostaria de não discorrer a respeito, porque é muito complexa e não era o que deveria estar encaixado aqui agora como forma de abordagem minha.
mas há uma predisposição biológica de origem genética em cada um de nós para virmos a ter propensões, tendências, facilidades e principalmente suscetibilidade, quer dizer, reagirmos de uma forma mais especial, mais diferenciada diante de uma substância qualquer, seja ela uma droga, seja ela um simples alimento. Mas o problema que eu vejo nisso daí é que as drogas hoje traduzem basicamente um processo falimentar amplo, um processo de falência amplo. O processo de falência começa dentro de casa, a estrutura familiar, já ela em si já é desestruturada. Já ela em si vem com alguma forma de posicionamento e de abertura para o consumo de drogas. E nós não precisamos ir muito longe, os senhores têm tanto conhecimento, não tanto quanto eu, porque eu vivo disso, é minha profissão, mas tem tanto conhecimento como a maioria das pessoas deveria ter, no sentido de saber que hoje os lares estão desfeitos, na sua grande maioria, e essa forma de dissolução do lar vem muitas vezes em decorrência da própria necessidade de vida de cada um. Nós definimos em psiquiatria que o lar desfeito na infância não é um lar de separação do casal, não é um lar de até desentendimento do casal. Hoje, o que é mais grave na dissolução do casal é que tanto o homem quanto a mulher são obrigados a sair para trabalhar. E sair para trabalhar quase sempre com salários vis, salários indecentes, salários miseráveis, que obrigam que essa carga horária seja redobrada, triplicada, e a ausência do lar seja mais significativa. Essa é a primeira dissolução, é a primeira propensão. O lar desfeito na infância tem um peso na tendência ao uso de drogas significativo, inclusive no que o Cipriano falou sobre o alto índice de incidência de suicídio. Os trabalhos mais bem feitos a respeito de suicídio no mundo implicam necessariamente com um processo de dissolução do lar. O lar desfeito, principalmente o lar desfeito na infância. Nós então temos um processo falimentar dentro da própria instituição família. E esse processo falimentar vem necessariamente ligado ao processo social, sociotrabalhista que existe no país, em que hoje as condições de trabalho são as condições mais vis, porque uma pessoa ganha R$540 para sustentar a família e tudo mais, e o governo estabelece que isso é salário condizente com a possibilidade de vida, e não é, e todo mundo sabe que não é. Então, o primeiro passo negativo que se encontra é a falência da família. A segunda falência é a falência do processo educacional. Enche-se a criança de uma série de informações absolutamente desnecessárias e não se trabalha aquilo que é de base. Não se trabalha aquilo que seria o elementar, como o ABC e o 1 mais 1. Hoje a criança recebe um monte de informações desnecessárias que o Jô Soares traduzia na cultura inútil que cada um tem, que sabe em que ano que foi descoberto não sei o quê, em que ano que foi inventado não sei o quê, e as pessoas não sabem o essencial. Não sabe como é que se contrai tétano, como é que se contrai doença venérea, como é que se contrai qualquer tipo de complicação física, mas sabe lá quem descobriu não sei aonde, não sei o que e não sei o que lá. Então, há uma distorção muito grande no nosso sistema educacional e que faz com que os alunos aprendam um monte de coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver, enquanto outras coisas que têm muito a ver, como física, matemática, biologia, química, porque vão usar na sua vida profissional, porque vão usar em qualquer das formas de especialidade que tem, perde espaço para coisas que absolutamente não tem nada a somar, como história, geografia, sabe lá Deus o quê. Não que eu desfaça de tudo isso, deveria existir matérias como essas, mas não matérias que tivessem peso capaz de prejudicar aquilo que deveria ser o melhor conhecimento de cada criança, de cada ser humano. Esse é o segundo passo, o processo falimentar dentro da estrutura educacional. O terceiro passo falimentar é o sistema judiciário. Um sistema hoje sobrecarregado, superlotado de coisas, de atividades,
e que não consegue estabelecer de uma forma clara, determinada, penas que sejam realmente penas, que não sejam coisas simplesmente para trancafiar bandido, não, que devesse fazer com que fizessem por onde honrar cada tostão que comessem e consumissem lá dentro, que fizessem com que cada preso fizesse com que a sua estadia ali, indesejada ou não, tivesse um preço que ele tivesse que pagar. Não. Até fiquei sabendo aí, não tenho certeza disso, mas vieram me informar recentemente que um preso, a família recebe uma pensão por ele estar preso. E eu não sei se isso é fato, mas se for fato, é um absurdo. Não que a família não devesse receber qualquer forma de assistência. Não que a família não devesse, deveria sim. Mas não o Estado manter a assistência daquela família porque um vagabundo foi parar na cadeia. Enquanto isso, a gente vê pessoas minguando, implorando um tostão de emprego ou um tostão para sobreviver. Então, é um sistema que existe nesse país de um paternalismo que não cabe. Enquanto pessoas que realmente precisam são abandonadas, pessoas que não deveriam nem ver a cor do sol, a cara do sol, a luz do sol, são aí recebidos com benefícios de tamanha extensão. E a quarta coisa, senhores vereadores, talvez seja a pior de todas elas, e infelizmente eu sou a pessoa mais qualificada daqui para falar. É a falência do nosso sistema de saúde pública. Nós pegamos uma cidade como Barretos, no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, uma cidade que tem um processo, tem até uma instituição hospitalar de nível mundial, teve até a pretensão recentemente de ter uma faculdade de medicina. A palavra correta que eu gostaria de usar eu não posso, porque eu vou acabar infringindo o regimento interno, mas a gente sabe que a forma de saúde pública que vem sendo aplicada no município é extremamente lamentável, extremamente lastimável, sem qualquer, e eu já disse isso em outras vezes, por outras situações, sem qualquer programação ligada ao processo preventivo das coisas. Aqui se faz como ainda é um processo lá de trás, do começo dos tempos, em que se tenta fazer uma medicina, vereador Francisco, meramente curativa. Não. Nós vamos esperar a pessoa adoecer, bom, aí vamos correr atrás para ver o que nós podemos fazer, quando nós poderíamos fazer isso anteriormente, se juntássemos o trabalho de revisão social com relação à família, de revisão estrutural com relação ao processo educacional e de revisão desse código penal existente nesse país. Talvez aí o quarto, que seria o processo de prevenção da saúde, viesse a ser uma coisa fácil de ser executada. Mas não é. Não é e nem nunca será. Porque o sistema, acima de tudo, é carregado de uma boa dose de hipocrisia, de achar que a família está bem constituída, de que ir à igreja e orar ou rezar já é o suficiente para espantar os fantasmas da droga ou qualquer outro tipo de coisa. Então, quando vem um projeto como esse, como tantos outros que virão ou que já vieram, a gente não vai, evidentemente, se levantar contra eles, mas vai dizer que, lamentavelmente, é um projeto, vereador Humberto Campos Sarti e vereador Euripinho, duas pessoas relacionadas e ligadas à função social. Vão ver que um projeto como esse, embora tenha toda uma conotação de interesse voltado ao benefício social, ao benefício familiar, ao benefício pessoal, não vai virar nada. Não vai virar nada porque, como eu disse, nós temos outras bases fundamentais que teriam que ser mexidas e por razões que me ferem até a consciência lógica, não dá para entender por que não são acudidas da forma como deveriam ser acudidas. Como eu disse no começo, família está desestruturada, desorganizada. Eu posso dizer isso assim com uma tranquilidade muito grande, porque é a amostragem maior que eu tenho em consultório. Eu não posso citar muita coisa, mas eu posso dizer para os senhores que esses dias eu atendi uma senhora que o marido está preso. Atendi um senhor cuja filha está presa. Por droga, ambos. E deve ter mais alguém. Já chega. Já basta.
já deveria ser assim, olha, esse ano aconteceu isso. Não, foi nesses dias agora, semana passada. E isso vai continuar acontecendo. Entre outras razões, aí vamos lá. O salário, já te dou a parte, já, vereador. O salário é uma merda. Oh, desculpa, escapou. Mas é mesmo. Olha, o salário é ruim. Aí muita gente vai acabar fazendo o bico vendendo droga, porque não tem como. Basta umas pequenas doenças de um menininho qualquer. Lá vai antibiótico não sei quanto, anti-inflamatório não sei quanto, a rede pública não fornece remédio. Aí vai. Baixa o desespero em cada um. E de repente acaba fazendo isso. Eu vou dizer uma coisa para os senhores que vocês vão ficar assustados. 2 pacientes minhas, jovens, relativamente jovens, na faixa de 26 a 32 anos, me deram um trabalho muito grande, a questão de 2, 3 meses atrás, porque ambas queriam se prostituir. Para poder... Não. Para poder sustentar crianças recém-nascidas. Porque não tinham como. Porque o marido estava desempregado há 2, 3 anos. Isso não é culpa, evidentemente, do Estado, mas que deveria existir um procedimento muito mais voltado a situações como essa, antes que as coisas piores viessem a acontecer. No caso em questão, tive eu a sorte de poder ajudar. No caso em questão, talvez elas tivessem tido a sorte de terem o meu alcance para poder ajudar. Mas e quantas outras centenas não acontecem por aí? Estado, cidade, federação, parece que poucos se lixam com essas coisas, mas vão lá correndo para tentar fazer, em cima dessas situações, um processo demagógico de dizer que quer ajudar. Como essa campanha da Globo, por exemplo, Criança Esperança. Mas e o resto do tempo? Então não vai acudir a criança ali, no 2, 3 meses, e o resto? E como essas crianças são cuidadas e tratadas? Fazer campanha para fazer um oba-oba, vamos puxar um terço, vamos rezar uma oração, vamos fazer o que quer que seja, e o resto ferro nas pessoas. Continua a miséria, fazer uma campanha de frio agora, mas e a campanha da água, a campanha do arroz e feijão, a campanha do tempo todo? Não, isso não existe. Vamos fazer uma caridade agora, porque aquele coitado ali caiu a casa dele, vão lá arranjar um monte de tijolo. E quantas centenas de famílias não têm casa até hoje? Então essas atitudes hipócritas que a nossa sociedade carrega sistematicamente, ela não toma a menor vergonha na cara para tentar corrigir. Aí a gente tem que fazer projetos como esse do Cipriano, ou tantos outros que vêm aqui, para tentar ver se dá para reparar o mal que o Estado, como uma estrutura forte e que suga de todos os municípios, resolvesse fazer realmente voltado para aquilo que precisa ser cuidado. Mas não vai ser. Eu vejo, por exemplo, a saúde mental aqui de Barretos num lento e doloroso processo de declínio. Nós já chegamos a ter 6 psiquiatras lá, 6. Hoje tem um de fora que não sei quando é que vem, se é que vem, troca, já trocou um monte de vezes, e tem 2 daqui que dizem que são. Já disse aqui e volto a repetir que não são. E a administração pública pouco se lixa com o que está acontecendo. Pouco se lixa. Aí o paciente vai lá para pegar a receita, os meus, que foram meus, que ninguém está cuidando deles, vão lá para pegar a receita. Tem que esperar 15 dias para conseguir pegar aquilo que é de direito deles. Se nem para essa coisinha simples dão conta de fazer, vereador Cipriano, para fazer coisas maiores, muito menos. Pois não, vereador? Caro colega Kiko, realmente as suas explicações sobre o assunto é complexo. Nós sabemos que nós, como legisladores, temos que sim procurar fazer alguma coisa. Entendemos que o Estado realmente não tem feito a parte dele, e recentemente na televisão mostrou trilhões de falcatruas e falcatruas de dinheiro público jogada fora, sem poder atender demandas e demandas como a saúde, que é a prioridade hoje em nosso país, uma das prioridades, e nós sabemos o tanto que isso tem sido difícil para as famílias enfrentar. Sobre o seu relato, eu fiquei aqui analisando vários momentos diários que eu passo com relação a famílias que nos cobram a busca do emprego, que nos cobram realmente solução em relação a filhos que estão usando droga, mas entendemos que a solução está na base, na família,
no setor educacional para que nossas crianças possam amanhã ou depois crescerem com outro aspecto e poder vivenciar coisas boas e deixar esse mundo da droga. Mas hoje eu vejo a Band com o Datena sendo cobiçado por todas as televisões, a mídia mostrando só coisas desagradáveis e desagradáveis. Quando o André chega e diz que às vezes um projeto pode talvez causar uma curiosidade na busca de uso, eu falo, e o que a televisão, o que a imprensa faz em relação a isso em termos educativos? Nada. Então acontece que nós estamos vendo as famílias se destruírem, os pais sem saber o que fazer, e nós estamos tentando fazer a nossa parte, embora pequena, mas tenho certeza, talvez amanhã na frente, podemos salvar algumas pessoas que ainda necessitam de algum apoio, algum ato de que possa resolver uma situação. Você citou aí, Kiko, relacionado também com relação a benefícios que recebe. Você sabe muito bem, como médico psiquiatra, hoje tive a oportunidade de atender um pai de família clamar porque não recebe um benefício por uma filha que realmente tem um problema seríssimo e não impossibilidade de trabalho. E eu fico pensando por que hoje os nossos legisladores maiores não pensam nas famílias que realmente têm filhos com portadores de deficiência, com pessoas que têm alguma coisa, e você pode dizer muito mais isso, de poder conceder esse benefício, porque sabe muito bem que uma família, está aí o Guilherme, que recebe esse tipo de benefício, nada mais é que para pagar gastos que tem com fisioterapeuta, com remédio, com outras coisas mais, para poder salvar, realmente dar condições de vida para essa família, para esse filho ou alguém acamada da família. Então, se nós ficarmos discutindo aqui, a gente vai ter assuntos e mais assuntos para buscar solução. O que a gente faz? Buscar estudo do LOAS, para que possamos ter mais condições de atender as pessoas que necessitam, porque hoje a gente vê as pessoas idosas, doentes, clamar por um benefício para pagar seu remédio e não tem. E quando você vai na rede pública, como você disse, também não encontram, entregam a vida para quem quiser. Resumindo, a pessoa realmente não tem aonde correr. Então nós temos aqui, tem um projeto meu que vai ser discutido relacionado com droga também. Estou tentando fazer minha parte naquilo que eu entendo, mas procuro fazer a maior parte em ser um bom pai de família e procurar ter o filho na mão, porque a partir do momento que você perder esse contato, aí não adianta clamar. Senhor vereador, eu agradeço as observações de Vossa Excelência e quero dizer que de forma alguma vou me opor a qualquer projeto desse nível, como é o do Cipriano ou de Vossa Excelência ou qualquer outro. Só que eu entendo que projetos como esse não vão dar certo se não houver um procedimento muito mais amplo do que aquilo que está restrito ao município. E quando diz só restrito ao município, lamentavelmente eu tenho que voltar a dizer isso. Se nós tivéssemos uma administração que prestasse para alguma coisa, tudo bem, mas não presta. É evidente que não presta. Que deixa faltar médico na rede pública, que paga R$ 1.800 para médico e quer exigir de médico a prestação correta de atendimento, que deixa faltar medicamento em todo lado, que deixa quem toma conta da dispensação de serviço não tem nada a ver com o procedimento que deveria estar voltado ao paciente, não a porcarias de normas que acabam restringindo o uso e o acesso às medicações. Nós vemos que esse nosso país realmente cresce, porque ele é um gigante todo-poderoso. Eu já vou terminar, senhor presidente. Posso? Prorrogação, quantos minutos, novo vereador? 1 hora. 1 hora é pouco para mim hoje. 10 minutos. Agora eu me empolguei, agora eu não paro mais. É porque Vossa Excelência disse que 20 minutos era mais do que suficiente. Tá bom, 5 minutos basta, só para dar uma parte para o Cipriano. É regimental, o vereador pede a prorrogação por 5 minutos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de prorrogação por 5 minutos. Vossa Excelência tem uma parte, vereador. Só para tirar uma dúvida do pessoal que perguntou no momento que falou sobre o auxílio reclusão, né? Ele existe mesmo, ele existe. Ele é pago àqueles presidiários que estavam trabalhando ou que estavam contribuindo com o INSS quando são presos e que ganham até R$ 780, que é o valor desse, não é por independente não, é o de R$ 780. No mês de janeiro desse ano foram pagos 26 mil, mais de 15 milhões
de reais foi pago nesse valor. Então existe mesmo esse auxílio de reclusão, está na Constituição, só que não é assim por dependente, também não é qualquer preso. Quando está preso, tinha que estar trabalhando ou contribuindo com o INSS, e tem que, no máximo, o salário dele não pode passar de 790, alguma coisa. É isso. Obrigado, vereador. Eu não concordo com isso, não. Mas eu concordo menos ainda, vereador, e os senhores sabem disso também, com o salário, salário que eu não sei qual é o nome dele, desse maldito, de quem é filho de senador, de deputado, de governador, de general, que ganha pensão vitalícia desde que nasce, sendo do sexo feminino, e que vai ganhar essa pensão desde que não case, só, por toda a vida. E eu não tenho certeza dos dados exatos não, mas me parece que a coisa era de 5 dígitos. Isso quer dizer que seria no mínimo 10 mil reais recebendo desde nenê. E uma coisa dessa até hoje ninguém teve peito para mexer. Então fica criando caso para o coitadinho que ganha ou que tenta ganhar um salário porque não está dando conta de trabalhar, ou porque está tomando muita medicação, ou porque a doença realmente o afeta. E agora aqui com relação a esse projeto, eu volto à tônica de que esse projeto, como qualquer outro que vise abordar melhorias no sistema de atendimento, de qualificação, de tratamento das coisas e do sistema de alertar o jovem, a juventude sobre drogas. E eu quero fazer apenas um pequeno parênteses, que hoje não é só gente jovem que se inicia nas drogas, não. Gente adulta também está se iniciando em drogas. Gente até de qualificação profissional elevada também está se iniciando em drogas. Mas se nós quisermos fazer alguma coisa, nós não podemos esquecer da família. Não podemos esquecer dessa porcaria de ensino que existe hoje no país, que deveria ser revisto e reformulado para fazer engrandecer em primeiro lugar o ser humano que existe em todos nós. Não um processo meramente de curiosidades culturais e que não desse a cada um a noção básica, essencial de cidadania. Tem não? A molecada sai, quebra aí um orelhão, acha que está muito certo, pichar o muro de uma casa e assim por diante. Coisas que deveriam ser ensinadas lá de berço e que não se ensina. Coisas que deveriam ser, por exemplo, já se falou, já se elogiou aqui, e eu gostaria de jogar na lata de lixo esse estatuto da criança e do adolescente, ou fazer outra coisa pior com ele, porque tira qualquer autoridade paternal, tira qualquer autoridade de magistério. A criança chega, ameaça um professor, xinga o professor dentro da sala de aula. Ai de mim, no meu tempo de estudante, de primário, de ginasial, se fizesse uma coisa dessa. Levava uma surra lá na escola e outra lá na minha casa. Virou que muitos da minha faixa etária venceram. E hoje essas crianças que estão nesse processo de proteção pelo famigerado estatuto, vamos ver se vai virar alguma coisa. Então, se nós não fizermos esse procedimento de lar, família, escola, código penal e saúde mental, lamento, vereador, vai virar um projeto a mais que vai ficar no papel. Na beleza da eficiência dele, 0. Na beleza da temática dele, 100. Mas não vai adiantar nada. Isso eu falo para os senhores vereadores com 38 anos de experiência profissional. 38. Vou fazer agora no fim do ano, professor Reginaldo. Já vi muita coisa. E já vi que cada 100 pacientes, usuários de droga de qualquer nível que chegam no meu consultório, eu digo a eles que eles não têm mais do que 5% de chance de se recuperar. E eu digo 5 para que eles se coloquem nesses 5. Porque eu poderia dizer muitas vezes, com certeza mais tranquila, que a chance deles era 0. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Capitão Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas da galeria, imprensa, funcionários dessa casa,
pessoas que nos acompanham pela TV Barretos, pela internet, mais uma vez, boa noite. Bom, senhor presidente, eu não vou utilizar os 20 minutos, não, mas eu não poderia deixar de trazer aqui uma parcela de contribuição com referência a esse projeto. De antemão, está de parabéns, eu vou votar favorável, mas existe algumas considerações que eu acho que é interessante a gente fazer aqui, porque há cerca de 32 anos eu venho trabalhando na área social. E nós temos acompanhado realmente o que significa a droga na vida de uma pessoa e principalmente o reflexo que isso traz para a família e para os amigos. Uma coisa muito complexa. O grau de dificuldade ao longo desses anos que nós pudemos vivenciar, primeiro, para se combater a droga, para se resolver, tirar a pessoa desse vício, teria que ser um trabalho formado como fosse uma rede. Não depende só da família, não depende só da vontade da pessoa, só do médico, do acompanhamento, muitas vezes internação, depende de vários fatores. E pasme os senhores e senhoras, pode ter certeza, a maioria das pessoas que tentam sair dessa vida e não conseguem, muitas vezes é por pressão do próprio grupo. Existe uma fala no bullying, na escola e tal, mas existe uma pressão muito grande para que a pessoa não saia. Olha, eu já acompanhei alguns casos, vários casos, inclusive até dentro da minha família, tem pessoa que recuperou, 100% recuperada, mas não é fácil, é todo um acompanhamento, é o dia a dia. Tem vez da gente pegar essa pessoa de levar para nossa casa, vamos para o Rio das Pedras, leva para o Rio das Pedras, vamos para o rancho, leva para o rancho, fazer um acompanhamento mesmo. E depois que essa pessoa está conseguindo sair do vício, tem que ser feito um acompanhamento muito sério. E quando eu falo de uma rede, porque muitas vezes vai ter pressão, vai ter ameaça, aí vai precisar da Polícia Civil, da Polícia Militar, vai precisar do Judiciário. Isso é uma grande corrente. Se faltar o apoio de um elo dessa corrente, volta na estaca zero, volta lá atrás. Sem falar de outras coisas que, infelizmente, muitas coisas não dão certo, não só nessa área, mas como em outras, por falta de continuidade. Por falta, muitas vezes, de questão pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui. Depois o comandante da Polícia Militar vem me falar: poxa vida, toda vez que você vai na tribuna, você me dá uma cutucada lá. Você tem que ficar cutucando. Mas não é, eu estou falando que é real. Eu já disse nessa tribuna e volto a repetir. Eu saio daqui, vou para os Estados Unidos, faço um curso chamado JCC, que no início, lá nos Estados Unidos, chama Jovens contra o Crime. E aqui no Brasil não deu certo, mudou o nome, por quê? Porque muitas dessas crianças usavam a camiseta Jovens contra o Crime e começou a ser perseguido dentro das favelas, grandes favelas dentro de São Paulo, dizendo: ah, você vai entregar a gente para a polícia e tal. E começou a ter problema nesse sentido, então mudou. No Brasil passou com autorização do dono do programa, que é americano, passou aqui para o Brasil com Jovens Construindo a Cidadania. Nós trouxemos esse programa para cá. Eu costumo dizer que esse programa é primo do ProERD. Posso até dizer que é mais completo que o ProERD, porque além de combater e além de ensinar a criança para não envolver com drogas, é um programa que acalma as crianças, que tranquiliza as crianças, que diminui a violência entre as crianças. Aí nós trouxemos, como capitão da Polícia Militar, trouxemos esse programa para Barretos. Nós implementamos nas escolas em Barretos, implementamos em Guaíra, Olímpia, várias cidades, Olímpia, Colina, Bebedouros e várias outras cidades. De repente sou promovido a major e eu saio de Barretos, e uns meses depois o programa parou de ser, encerrou o programa em Barretos. Então é a falta de continuidade. E para minha surpresa, quando estava aqui, a Polícia Militar de Santa Catarina veio aqui, visitou
a nossa companhia, visitou o nosso trabalho nas escolas, ficaram encantados e levou para Santa Catarina. E até hoje lá funciona. E nós trouxemos para Barreto e está na gaveta, parou. Então é falta realmente de continuidade. E mais uma coisa, minha gente. Realmente, somente quem tem um filho drogado dentro de casa para saber o que é isso. Não tem como explicar. Somente quem passou por essa experiência para saber como que é terrível realmente a situação. Então tá de parabéns. Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para amenizar, para dilacerar, para acabar com a droga na vida das pessoas, nós temos que fazer. Pode ter certeza que isso é uma das coisas que desagrega a família, que traz violência, que traz consequências, muitas vezes assim, consequências que a gente nem imagina. Por exemplo, certa vez alguém falou assim, dois colegas, né, morando numa república, um matou o outro porque matou a facada porque ele foi lá e pegou um cigarro na marra dele. Não é nada disso. Eu fui lá para ver. Existia já uma rixa, já existia um problema bem antes, que ninguém se preocupou de ir lá e tentar sanar aquela sangria ali. E foi deixando, até que chegou num ponto que o cara perdeu a cabeça e matou o colega. Então, na verdade, essa política realmente tem que ser uma política muito séria, tem que ser uma política muito ampla. E vou dizer mais para vocês. Preocupado com essa situação, eu estive em Brasília, né, como vereador, visitei a SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, e lá existe, gente, dinheiro, e não é pouco dinheiro, não. Para a cidade que quiser implantar o trabalho da SENAD dentro da cidade, é só fazer o projeto, fazer o contato. Eu tenho o telefone, tenho o e-mail, conheço o diretor, conheço o responsável que cuida disso. Ele disse, é só marcar que nós vamos lá, mandamos profissionais e vamos fazer. E posso garantir que é uma secretaria muito bem estruturada, uma secretaria que tem projeto nesse Brasil inteiro, e eu já trouxe para as nossas autoridades e só depende realmente de fazer o projeto para implementar isso. Agora, realmente é muito triste, principalmente nós que trabalhamos na área social. Dificilmente passa-se uma semana que a gente não vê uma situação difícil com uma criança, aí pegamos o psicólogo, assistente social, pega o professor de educação física, que é mais ligado com a criança, e a gente vai fazer uma visita na casa da criança, e quando a gente chega lá, a gente parece que nós estamos em outro planeta, nem parece que nós estamos aqui nesse planeta, quando a gente entra dentro de certas residências, totalmente desestruturada, totalmente abandonada. E volto a dizer, finalizo minhas palavras, senhor presidente, dizendo assim, realmente, tanto o nosso presidente como o Cipriano, que é o dono do projeto de lei, o propositor, né? Nós temos que pensar macro, nós temos que pensar como se fosse uma rede e trabalhar como uma rede. Todo mundo fazendo a sua parte para realmente resolver isso. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 64/2011. Com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, até vim a essa tribuna, mas porque na semana passada eu tinha falado até em fazer algumas emendas ao projeto, e hoje eu não as apresentei. E até para dar uma satisfação o porquê não o fiz. Eu ouvi atentamente e concordo com o que disse o Dr. Kiko e o Capitão Carlos. Eu acho que realmente o problema está na desestruturação de família, tem várias outras coisas. Mas como profissional da área de marketing que sou formado, eu continuo achando que esse tipo de campanha ela pode ter mas algum resultado, se ela, a lei daqui a pouco vai vir de Euripinho, das placas todas, elas tiver uma organização e tiver alguém cuidando de um conceito. Não simplesmente você obriga a colocar uma placa, obriga a fazer uma campanha educativa e cada um faz o que quer. Eu disse que
o certo seria, o professor Reginaldo até fez uma parte dizendo que se montasse um conselho para realmente estar fazendo esses comerciais, para realmente estar fazendo essas placas, para que realmente tenha alguma consistência em termos de campanha, porque realmente, para quem já tem o vício, eu acho que não vai ser isso que vai resolver. Clínicas e clínicas de recuperação, gasto é um absurdo, e nem sempre, a grande maioria acaba voltando. Então, eu acho que para quem não utilizou ter algum resultado, você realmente precisa de ter uma campanha com começo, meio, fim, com toda coisa. Senão, corre o risco de estimular, sim, a curiosidade, de trazer tudo isso a fazer com que a pessoa... Mas o que é isso? E até o exemplo que eu dei na semana passada, que quando se falou na televisão há um tempo atrás, uma droga nova, Oxy, ninguém nunca tinha ouvido falar. Saiu na televisão, a partir daí tinha apreensão de todo lugar, estava todo mundo já querendo saber que droga é essa. E da mesma forma, durante a semana nós vimos que agora a Vigilância Sanitária colocou uma nova droga na lista de substâncias proscritas, metadrona, se eu não me engano. Como que é o nome? Então, o Dr. Kiko está esclarecendo que eu acho até que por falta de publicidade, não conheço ninguém que sabia da informação, a menos o Dr. Kiko, que é psiquiatra, que conhece os médicos. Nem o nome eu sabia direto. Foi uma substância que foi proibida antes de tornar do grande público. Eu tenho certeza que se uma semana antes saísse na televisão, com certeza ia ter muito mais gente que ia ter experimentado para ver como funciona. Então, realmente fica a minha preocupação. Claro, vereador Cipriano.